E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre constelação familiar, principalmente sobre o papel da mãe, né, dentro do sistema, em relação aos seus filhos, em relação a esse local que é o local da mãe, né? A gente vai ter um vídeo falando sobre o pai também, mas a gente vai por partes para poder esmiuçar um pouquinho mais o que cada um deles traz para a vida dos filhos, né? Como que você é uma união perfeita dessa dupla, né, dos seus pais biológicos, e como que você pode assumir a sua força, assumir o seu papel na vida a partir do reconhecimento e da compreensão de quem são essas pessoas que te deram a vida. Um primeiro passo para a gente poder compreender esse papel da mãe, né, esse local da mãe, é a gente observar o que é a mãe, não é mesmo? Então, é uma mulher, né, que tem um útero, que naquele momento gerou uma vida, concebeu uma vida, né? Quando ela se une com o masculino, ela concebe a vida. E aqui, gente, eu quero abrir um parênteses antes de continuar, que a gente sabe, tá? Eu sei que existem vários gêneros diferentes, pessoas transgêneros. Aqui eu vou falar da forma tradicional e você pode encaixar, tá? Como for possível dentro do seu sistema familiar, caso tenham pessoas trans, caso tenham pessoas agêneros, caso tenham pessoas de gêneros diferentes daquele que é o feminino e o masculino, conhecido como homem e mulher. Mas a gente sabe que existem uma gama de gêneros, tá? E a gente não está excluindo nenhum deles. A gente está olhando para uma visão biológica de como funciona esse aspecto da maternidade e da paternidade, tá bom? A gente tem essa mulher que tem o útero, que tem os óvulos, né, que vem num corpo feminino, considerado feminino, e que é capaz de dar a vida, que é capaz de, dentro do seu corpo, produzir um ser, fabricar um ser humano, um corpo humano, né, fazer uma conexão espiritual, ou seja, essa fabricação humana não é só um negócio que nasce, não, ele tem consciência, ele é uma centelha divina, ele vem com a capacidade de pensar, de sentir, de se comunicar. Então, a gente tem esse portal da vida, que é o feminino. Esse portal, ele acontece, como eu comentei, com a união das polaridades, tá, gente? Isso é importante, né? Quando o feminino e o masculino se unem, que são nosso pai e a nossa mãe biológicos, e eles dão a vida pra gente. Nesse processo, acontece que 50% da gente é a mãe, 50% é o pai. DNA, tá? Isso é genética, a gente é metade de cada um. Isso é muito importante porque a gente precisa compreender que não é possível excluir nenhum deles da nossa vida. E quando isso é feito, existe um buraco que não pode ser preenchido por nada mais. Nem relacionamento afetivo, nem trabalho, nem vícios de nenhum tipo. Mesmo que as pessoas tentem, esse local é do pai ou é da mãe. Ele não tem como ser preenchido por outra pessoa. Nem por um padrasto, nem por uma madrasta, nem nenhuma pessoa que não sejam aquelas que deram a vida pra gente. Então a mãe, né, ela tem essa conexão muito profunda com aquele ser. Eles são basicamente um, né? Então o filho e a mãe, como o filho é gestado dentro do útero da mulher, é conectado pelo cordão umbilical, tem uma transferência direta de informações. Tudo que essa mulher passa durante a gestação é passado para essa criança, é passado para esse ser que vai nascer, né? Todas as informações sobre o relacionamento, os medos, as questões, as dificuldades no âmbito financeiro, de trabalho, de relacionamento, de família, de tudo, essa criança vai, de alguma forma, acessar essas informações. Ela também recebe as mesmas informações que a mãe e acessa as mesmas emoções que a mãe. Então, se a mãe sente medo, a criança experiencia o medo dentro do útero. Se a mãe sente prazer, a criança sente prazer dentro do útero. Se a mulher chora, sente tristeza, a criança vai sentir tristeza, porque tem uma cascata de hormônios que passam pela corrente sanguínea da mulher e que chegam até essa criança.
Então, é importante a gente compreender isso, por quê? Porque a formação das crenças, das questões que a gente vai ter, elas começam muito antes do nosso nascimento. Elas começam antes da nossa concepção, na verdade, porque quando a nossa mãe estava sendo gestada no útero da nossa avó, o óvulo, que chama folículo, antes de tornar óvulo, né, que ia dar origem a gente, ele passa a existir no útero da nossa mãe, dentro do útero da nossa avó. Então a gente começa a receber informação muito antes. Mas quando a concepção acontece, né, faz essa conexão material e espiritual, aí a gente realmente experiencia todas essas emoções como nossas também. Por isso que é muito interessante a gente perguntar sobre como foi a gestação da nossa mãe. Como que foi esse processo? O que ela fazia? Quando ela descobriu, como que foi essa descoberta? Né? E não no sentido de você se colocar num local ou mais de vítima, ou de mais sofrimento, ou de nada disso, mas para compreender a construção que você fez antes do seu nascimento. Porque tem muitas chaves ali que você carrega até hoje, que todo mundo carrega, que vem desse momento da gestação intrauterina. Muitas águas, muitas emoções. Para além disso, né, a gente tem essa conexão cordão umbilical, então a mãe e a criança, elas são uma inicialmente, depois elas vão ter o parto, né, vai partir ali, vai separar. Então, a criança se torna um ser independente da mãe, né? Inicialmente ainda necessitando de cuidados, claro, por alguns anos a criança ela necessita de cuidado, de atenção, de apoio, de suporte para crescer. Mas no momento do parto existe essa separação física, tá, do feto com a mãe. Quando o parto acontece, né, existe o momento de nutrir essa criança. Então, geralmente, a amamentação, né? Tem mulheres que não podem, mas ainda assim fazem esse papel de alimentar, de cuidar, de dar amor, de dar carinho, de dar banho. E tudo que uma criança exige, né? Desse local, dos seus progenitores. Mas a mãe tem uma função de nutrição, tá? Então, ela amamenta, ela dá dela, né? O alimento sai dela, do seio dela, geralmente. E isso é muito forte, porque isso fala muito da conexão que a mãe humana tem com a mãe terra, né? Esses papéis que parecem para algumas pessoas serem diferentes um do outro, na verdade são exatamente a mesma coisa, né? Então ela nutre, ela dá tudo que você precisa para você crescer, se desenvolver e poder viver a sua vida. Geralmente, as mães estão associadas com amor, com a vida, o receber a vida, tá? O dinheiro, né? A prosperidade não, a abundância, perdão. A abundância, né? Aquilo que é muito, por quê? Porque vem da nutrição, vem da amamentação. Uma criança que passa fome, gente, uma criança que tem dificuldade de ganhar o alimento dela, ela vai criar uma mente de escassez muito grande, tá? Isso está relacionado com esse papel da nutrição, de ter suas necessidades completamente supridas. Quando falta algo dentro dessas necessidades, né, essa questão da escassez, da falta de amor, do abandono, elas vão se criando nesse entorno e nessa falta, tá? Que muitas vezes acontece. Quando é em abundância, a criança não tem dúvidas que o mundo é abundante, que ela sempre vai ter, que é fácil, né, que ela tem facilidade de ganhar as coisas, que ela tem facilidade de conquistar as coisas. Então, existe essa dinâmica onde a mãe está relacionada com a abundância. E a abundância não é só financeira, gente, mas é também financeira, tá? É abundância nos relacionamentos, é abundância no dinheiro, é abundância de trabalho, é abundância de oportunidades. Então, essa abundância vem da mãe, tá? O amor vem da mãe, aquele amor incondicional, aquele amor que se doa por completo. Quando não tem essa dinâmica, né? Pode existir sim uma sensação da criança de amor interrompido, que a gente chama. Então, às vezes, tem um momento ali que a mãe não estava disponível, não podia, não queria, independente. E tem um movimento de tipo, agora não. Pode gerar no interior da criança
um movimento de amor interrompido. Ou seja, eu busquei amor e eu não tive um retorno. E isso também é uma ruptura bem forte que acontece e que a grande maioria, gente, se não todos, passam por isso em algum momento da vida, tá? E é importante esse retorno para retomar esse movimento e dar fim nele, né? Ou seja, retomar esse movimento internamente com esse amor, né? E chegar realmente às vias de conseguir adentrar nele, integrar ele, né? Abraçar ele. Dentro das constelações, muitas vezes a gente vê esse movimento do amor interrompido como algo muito forte. A mulher, por esse poder de criação, por esse poder de nutrição, por esse poder da vida, ela também está muito associada com a morte, com a figura daquela que tira a vida. Por quê? Porque quem dá a vida, tira a vida, né? Aquele que dá pode tirar. Então, é uma imagem, é como se fosse um arquétipo quase, né? Onde a mulher tem um poder muito grande e uma influência muito grande sobre aqueles que ela pariu, sobre aqueles que ela criou, cuidou, nutriu, amamentou, amou e etc. Né? Ou deixou de fazer tudo isso. Ela tem uma influência muito grande. E isso é importante a gente ter consciência, por quê? Porque isso faz com que a gente possa retomar o nosso poder, que você possa retomar o seu poder a partir de um ponto onde você entende que até certo ponto pode ter sido de tal forma, mas que a partir do momento que você é adulto, e adulto, gente, não é idade, tá? Adulto é consciência, é uma consciência interna. A partir do momento que você quer assumir esse papel do adulto, do responsável pela sua vida, você precisa desprender daquela imagem, trabalhar aquela imagem de escassez, de abandono ou de qualquer situação que tenha vivido com a sua mãe, né? E entrar realmente num movimento de harmonia com tudo aquilo que já passou e encontrar tudo isso que vem do feminino dentro de você. Então a mãe, ela vai estar relacionada com esse papel da mãe terra, da nutrição, da abundância, muitas vezes da proteção e desse trabalho de entender que aquele ser a quem ela deu a luz não é ela, é um outro ser à parte dela e que precisa ser feita essa separação que é feita no crescimento, né? A partir do momento que a criança não bebe mais o leite da mãe, né? Não é mais amamentada. A partir do momento em que tem essa separação, onde sim, essa criança pode ir para o pai, essa criança pode tomar decisões, essa criança pode viver a vida sem aquela bolinha, né? Porque a mulher, a mãe, o feminino tem essa tendência a uma proteção maior, né? Porque é isso que o útero faz, ele protege. Então é biologicamente, naturalmente, um movimento, né, de proteção desses filhos. No final das contas, gente, o mais importante é compreender que o feminino, ele tem esse papel de dar a vida, muitas vezes de recolher a vida, a gente não sabe, né, o que está por trás desse mistério todo que é a vida. Mas o mais importante é a gente poder integrar dentro do nosso coração, dar um lugar dentro do nosso coração para essa mulher que cedeu seu corpo, cedeu seu tempo, cedeu parte da sua vida para que a gente pudesse viver. Eu sei que muitas pessoas têm uma dificuldade imensa com a mãe, uma dificuldade imensa com o pai, uma dificuldade imensa com vários membros da família. O que eu tenho para dizer para vocês é que tudo isso tem como harmonizar dentro de você, tudo isso tem como solucionar, né? Muitas vezes é uma compreensão. Geralmente a gente parte de um local onde a gente tem uma visão de mundo que não é a mesma que eles têm. A gente parte de um local onde a gente recebeu ou deixou de receber algo e aquilo para a gente constrói uma realidade. Sendo que muitas vezes, geralmente, quase sempre, lá atrás eles tiveram uma outra construção. Eles tiveram escolhas que eles tiveram que fazer para a vida dos outros, para a vida deles, e que a gente não compreende 100%. Então, poder olhar para isso, dar um lugar no coração, né? Poder integrar essa parte, ela é muito importante, porque essa parte é o que vai fazer com que você possa desfrutar da vida,
com que você possa saborear, com que você possa amar. E não é só relacionamento amoroso, mas também relacionamento amoroso. Mas que você possa amar tudo e todos à sua volta, né? As escolhas que você faz, os seus talentos, as suas habilidades, e poder servir para o mundo, da mesma forma que a sua mãe, né, serviu a vida, dando a vida a você, que você possa servir os seus talentos, suas habilidades ao mundo, aos seus filhos, aos seus projetos, ao que você quiser criar. Então, eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Se gostou e não está no canal, se inscreve e me conta, né, o que você achou desse vídeo, como que ele chega aí em você, qual insight, qual viradinha de chave dá e quais são as dificuldades que você encontra hoje com a sua mãe, tá? Um grande abraço e até a próxima.